Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Estamos entrando no ar com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós queríamos agradecer a sua audiência e hoje nós vamos dar continuidade no último programa, porque estudamos apenas a metade de Espíritos Errantes. E é um capítulo tão interessante que nós vamos esgotar essa temática. É isso mesmo, André Luiz? É verdade, querido Sérgio. Temos visto que o estudo que estamos efetuando através do programa ABC do Espiritismo tem atingido muitas pessoas. Estamos estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E tem gerado um resultado muito grande através dos comentários, através das mensagens, porque às vezes nós temos visto na atualidade muitos assuntos que são importantes e a codificação em si, pergunta por pergunta, item por item, tem sido deixado de lado. Então, como nós há alguns anos já voltamos a estudar pergunta por pergunta, tem gerado um resultado muito legal. Então você que está nos acompanhando pela TV Mundo Maior e quiser acompanhar outros programas nesta linha de raciocínio, no nosso canal no YouTube da TV A Caminho da Luz você vai encontrar youtube.com/TV A Caminho da Luz. Dando continuidade, na semana passada nós iniciamos o capítulo 6º, Vida Espírita, item 1º, Espíritos Errantes. Estudamos da 223 até a 226 e hoje da 227 até a questão 233. Pergunta Kardec: de que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Resposta: estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorreram, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Logicamente, quando o espírito já começa a ter uma nova essência, já começa a ver o mundo diante de um novo prisma, já começa a ter a ideia de uma nova realidade. Esse capítulo, por exemplo, eu gostaria de voltar numa questão que eu comentei no programa passado, da escala espírita. O conjunto de perguntas e respostas que Kardec elabora, mais ou menos se faz diante desses três tempos, o passado, o presente e o futuro. Então nós vimos as primeiras perguntas estudadas no último programa, mais diante daquele espírito muito apegado ao corpo físico, muito apegado à matéria. Agora nós já estamos percebendo que já vai ser um conjunto de perguntas dos quais os espíritos já começam a elaborar, já vendo uma evolução, ou sendo o espírito já pensando em caminhar de uma maneira diferente, já ouvindo mais as pessoas, já estudando um pouco mais, compreendendo um pouco mais. Olha que interessante isso, André. É muito difícil nós conseguirmos analisar, absorver e ouvir aqueles que sabem mais do que nós. O nosso orgulho muitas vezes nos faz perder verdadeiras oportunidades de aprendizado por acharmos que já sabemos muita coisa. Isso acontece dentro da nossa casa. Quantos erros nós cometemos hoje que já cometemos no passado, vimos que não demos certo e estamos cometendo na atualidade? No trabalho, dentro do centro espírita, na sociedade. Esses momentos que nós estamos passando com este vírus que em poucas semanas alastrou pelo planeta, mostra para todos nós a importância da solidariedade. Não será um país que achará a solução para o seu problema, mas é uma troca mútua. Nós vivemos muito ainda sob aquele imperativo do meu conhecimento e do meu saber. Só que o meu conhecimento e o meu saber é limitado. Mas se eu abrir as portas para aquele que sabe um pouco mais do que eu, analisando e absorvendo, poderei fazer mais e melhor. Juntos faremos mais e melhor. O André sozinho é apenas um ponto de vista,
mas como dizia o Dr. Bezerra de Menezes, juntos nós somos um feixe de varas, em que podem vir os ventos, as tempestades, as lutas, que estaremos unidos pelo mesmo ideal. Na questão seguinte, 228, Kardec questiona: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Então aqui Kardec ele nos mostra o quê? Que cada espírito, ao chegar no mundo espiritual, chega conforme o seu grau de entendimento. Aquele espírito que se preparou, que labutou, que escolheu a senda do bem, sendo espírita ou não, ele chega no mundo espiritual e consegue um estágio consciencial transmitindo e sentindo a paz. Agora, se é um espírito perturbado, materialista, desencarnou revoltado, chegou no mundo espiritual com todas estas angústias. A desencarnação, como foi dito no programa passado, não é um processo de santificação. Eu vou ser no mundo espiritual, eu serei na erraticidade o que eu sou aqui, com as minhas qualidades e com os meus defeitos, com os meus pontos positivos, mas também chegarei do outro lado com as minhas falhas. É isto que nós precisamos reconhecer. Não estamos ainda isentos de nos perturbarmos do outro lado, porque somos frágeis. O reconhecermos que somos frágeis não é um defeito e nem nos rebaixa. É mostrar o momento de cada um de nós, o momento evolutivo, o momento consciencial, o momento de evolução. Talvez você que está nos ouvindo pode ou possa estar se perguntando: como é que eu vou chegar no mundo espiritual? E essa resposta nos dá uma visão bem nítida. Se nós ainda somos muito apegados ao corpo, muito apegados à matéria, somos espíritos egocêntricos, é lógico que nós vamos chegar dessa mesma maneira no mundo espiritual e vamos viver um mundo de erraticidade. Se nós fizermos aqui a nossa parte de reforma íntima, irmos nos desapegando das coisas da matéria, irmos nos espiritualizando, é lógico que nós vamos chegar melhor no mundo espiritual, já em condições até de em pouco tempo começar a trabalhar na seara do bem. Então essa pergunta, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual, somos nós que vamos ter que projetar de acordo com aquilo que nós estamos fazendo nessa existência. Isso nós vamos ver um pouco melhor nessa próxima pergunta e resposta que Kardec faz, os Espíritos respondem para nós compreendermos. Questão 229. Por que os Espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Resposta: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a morte da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Kardec, ele tem da espiritualidade amiga uma resposta muito interessante. Mostra que ninguém vive no mundo espiritual uma vida que não planejou enquanto esteve encarnado. Por mais que procure no mundo espiritual compreender os seus erros e assumir um novo caminho, a luta será ainda grande. Muitos espíritos permanecem um tempo relativamente grande na senda
dos seus próprios equívocos por conta do excesso da vaidade, do excesso do orgulho, do excesso do egoísmo, do apego a coisas que nós sabemos que hoje estão em nossas mãos, que amanhã não estará. Uma das coisas que nós mais absorvemos destes últimos meses que tivemos é: nós, os espíritas, não estamos nos preparando para a morte. Interessante, André. E eu gostaria de estar entrando nessa questão, porque eu estava aqui relembrando um estudo que um companheiro fez na nossa casa, e ele estava abordando exatamente a questão de que nós somos bons, né? Ou nós somos ruins. A grande verdade é que se cada um de nós fosse feita uma pergunta e nós tivéssemos que responder se nós somos bons ou maus, com certeza nós vamos afirmar categoricamente que nós somos bons. O que é uma visão do ser bom? Ainda está distante daquilo que o Evangelho vem trazer para nós. Em um outro aspecto, André, nós também estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Dos 28 capítulos, nós vamos encontrar, em vários momentos, Kardec fazer um alerta aos espíritas. Parece ser alguma coisa estranha, mas não é. Porque, como disse Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado, nós, os espíritas, estamos tendo informações privilegiadas que outras religiões até não o têm, para podermos, então, cumprir a nossa missão, para podermos facilitar os nossos caminhos. Interessante isso, né, André? Sem sombra de dúvida. Não estamos aqui nos colocando num patamar de superioridade, muito pelo contrário, porque tem muitos espíritas também que têm uma bela ferramenta na mão que é a instrução, e quando chegou agora nessa questão do vírus, a oportunidade de dar o testemunho no quesito do otimismo, no quesito de que, se formos convidados ao mundo espiritual, sabemos que é necessário, não adianta eu conhecer. O testemunho é independente da minha intelectualidade e é independente das atividades que eu tenho no centro espírita. Às vezes no centro espírita eu posso até ser um bom tarefeiro, mas se eu não procurar exemplificar com boas obras, não será o meu passe, não será o meu estudo, não será a preleção que vai me trazer essa preparação. É o trabalho e a edificação no bem. André, faz um convite para o nosso telespectador do Culto do Evangelho no Lar. Estamos realizando todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage e do YouTube da TV A Caminho da Luz. Os amigos, as amigas que quiserem participar conosco, é com grande alegria que nós te convidamos a estar neste momento em que abrimos os nossos lares para a espiritualidade e para a mensagem de Jesus. Queridos amigos, não sai daí não, nós vamos para um pequeno intervalo do programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. E estamos já há 2 programas, terminando o 2º programa, falando dos espíritos errantes. E faltam 4 perguntas que nós vamos estudar nesse 2º bloco. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, vamos para as questões? Vamos sim. Essa próxima questão, querido Sérgio, que você vai ter oportunidade de iniciar os comentários, é de fundamental importância para desmistificar muitas ideias que nós temos dentro do próprio Espiritismo. Olha a pergunta de Kardec, é 230. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Aqui, André, eu vou dar um exemplo característico que todo movimento espírita conhece. André Luiz. André Luiz foi um grande médico, muito ligado aos conceitos da Terra. Dr. Carlos Chagas descobriu uma doença que ajudou a curar milhares e milhares de pessoas no mundo todo, que levou até o nome, a doença, o sobrenome dele, doença de Chagas.
Foi um homem dos mais importantes no Brasil, representava o Brasil na ONU, representava o Brasil na OMS a nível mundial, era um homem dos mais respeitados no mundo todo, na sua época. Chegou no mundo espiritual, percebeu ele que era um grande ignorante com referência às coisas espirituais. Mas ele então consegue entender o recado, sofre nas zonas umbralinas, quando é recolhido em nosso lar, a pedido da sua mãe que o acompanhava, já um espírito bom, e ele então começa a ter uma noção de coisas que ele até então não tinha, ele começa a perceber que realmente ele estava equivocado, teve a inteligência de começar a aceitar toda essa mudança e ele aceita um dos grandes desafios para a sua vida nesse mundo de erraticidade, que era ser um médium. Ele era um médium dos espíritos de nosso lar, trazendo a mensagem, sendo o intermediário para com o grande médium Francisco Cândido Xavier. Eu sempre pergunto nos estudos para as pessoas, então quer dizer que André Luiz, o que vocês acham? Ele já alcançou uma evolução? Sim. Eu digo não. Ele angariou conhecimentos. Agora ele vai reencarnar e vai dar testemunho. Lógico que ele vai ser muito bem amparado, lógico que a sua mente está projetada para uma outra visão, mas ele vai ter que passar numa reencarnação algumas dificuldades, alguns problemas, algumas lutas íntimas que ele deixou na sua última existência. Então, André Luiz é o exemplo típico dessa condição. É no corpo físico, com véu do esquecimento, que nós damos os nossos testemunhos. Pergunta que complementa esta. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Resposta. Mais ou menos, segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição. Então aqui nós percebemos que, primeiro conceito importante, felicidade e infelicidade é uma questão muito pessoal. Para muitas pessoas, felicidade é trapacear, roubar, negar, brincar com o sentimento dos outros. Aqui nós já estamos falando de espíritos que ainda são equivocados, que é o nosso caso, ainda somos errantes, mas que já estão procurando no bem comum edificar uma construção sólida. E aí como é que fica no mundo espiritual? Passa a ser uma infelicidade quando ele vê o que é a felicidade, vai em busca e não tem imediatamente. Ou quando ele procura uma nova encarnação e naquele momento ainda não obtém a oportunidade de ter uma mãe, de ter um pai, de ter um lar. Então aqui nós já começamos a ver que o mundo espiritual ele é muito engraçado. Por isso que nós temos que valorizar muito a nossa existência. Porque às vezes nós achamos que estar num corpo físico é fácil, não é. Se nós desencarnarmos hoje, nós não saberemos quando teremos uma nova oportunidade. E como será esta nova oportunidade? Por isso que a questão da infelicidade e felicidade, nós vemos Lísias, por exemplo, um espírito errante, mas que estava em paz consigo, em nosso lar, e outros personagens mais daquela cidade maravilhosa. Então nós começamos a ver que os espíritos podem sim, no mundo espiritual, sentir essa felicidade, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde assumirão um novo corpo para acertar algumas pequenas dívidas perante a sua própria consciência. Penúltima questão do programa de hoje, 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Resposta. Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou ao mundo no mesmo grau, a menos que, durante sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto,
ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estagiário. Nada mais faz do que os entrever. E é isto que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. É interessante, não é? Porque as pessoas pensam que desencarnam e vai para onde quer. Não é? Porque há essa visão, algumas questões que abordam sobre isso, mas lógico, nós estamos falando aí de espíritos superiores. Allan Kardec hoje, na pergunta que faz, ouve dos espíritos que cada um de nós ficamos presos ao meio que nós estamos. É por isso que Chico Xavier uma vez falou, e nós estávamos à sua casa, para um grupo de pessoas, que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. Essa informação é muito importante. Outro dia uma senhora me perguntou, Sérgio, para onde vai os espíritos que desencarnam? Eu digo, olha, tirando aqueles que foi muito mal, em que tem regiões de sofrimento, que eles mesmos são atraídos pela sua mente, tem aqueles lugares de hospitais, lugares bons, para aqueles que foram bons e já alcançaram um pouco que seja da evolução, pelo seu esforço, pela sua dedicação, mas a grande maioria dos espíritos vai para onde? Continua no próprio lar, apegado às próprias coisas, como sempre fez. Então nós precisamos entender que é talvez uma pergunta clássica. Se cada um de nós formos hospitalizados, estamos vendo agora tantas pessoas sendo hospitalizadas, não é? Ficarmos um tempo no hospital, quando nós sairmos do hospital, para onde nós vamos? Vamos para a nossa casa. Ah, mas chegando em casa, a pessoa ainda vai ter que fazer uma quarentena. Vai fazer quarentena onde? Em casa, vai ficar presa no quarto, vai ficar sem se comunicar com as pessoas, a comida é levada até a porta, o café é levado até a porta, a pessoa fica ali na intimidade, até ver na quarentena se vai realmente acabar todos aqueles efeitos, não é? Como aqueles que talvez possam estar, também fiquem em quarentena, até para ver se não vai, em determinado momento, eclodir essa tal de gripe, não é? Que é a questão do vírus. Bom, mas nós percebemos que quando tudo se cessa, volta-se ao normal. Para onde a pessoa vai? Para casa. Então nós temos que entender que os espíritos estão nas nossas casas. Não poderia ser diferente. Nós que precisamos aprender a conviver com tudo isso. É por isso que nós temos o culto do Evangelho no lar, que o André tanto fala e tanto convida você, o nosso telespectador, para participar conosco. Então é essa a resposta muito interessante daquilo que nós conseguimos se aperceber do que a espiritualidade nos traz. A última pergunta do programa 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Resposta: vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Aqui nós percebemos que não é apenas nos mundos inferiores. Quantos espíritos benevolentes, neste momento, não estão trabalhando nas regiões umbralinas, nas regiões abismais, nas regiões trevosas, assumindo um corpo denso, perispiritualmente falando, e estando numa condição de anonimato para ajudar muito. Eu não estou nem falando de outros planetas, não estou nem falando de planetas que estão no momento do primitivismo, estou falando da Terra. Assumem o missionato de ir para estas regiões, levar um pouquinho da paz e do consolo para muitos espíritos que ainda não podem ir para uma dimensão melhor e mais equilibrada. Vamos relembrar também, André, em nosso lar, quando às 6 horas da tarde, sempre o ministro, antes do culto, antes de fazer a prece, dava os recados, não é? E ao longo do dia também, todos assistiam pelas televisões, não é? Na época a gente não sabia explicar o que era isso, mas hoje a gente consegue entender que nosso lar já tinha televisão, retransmissão, tinha rádio, né? E nós vemos na guerra, quando então, preocupados, sim, mas confiantes, o governador conclama as pessoas quem poderia ajudar, né, André? Quem poderia participar
desse auxílio que seria cansativo, mas necessário. Nós vemos que essa pergunta mostra que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele passa a pensar a nível coletivo e menos a nível individual. Nós que somos espíritos ainda terra a terra, vimos nessa epidemia a preocupação conosco e com a nossa família. Se o meu vizinho vai ter e vai morrer disso, o problema dele não chegando na minha casa, não sendo comigo, a minha despensa tendo alimento, a minha cidade tendo hospital, se lá na Itália, se na China, se em Portugal, se na Espanha, ou se em outro estado do Brasil alguém está morrendo com o vírus ou com qualquer outro problema, não é desrespeito a mim. Aqui nós já vemos o oposto. É as pessoas pensando também no próximo. André, convido o nosso telespectador para estar conosco no culto do Evangelho do Lar. Todos os domingos, às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz e pelo Facebook, você pode acompanhar o Evangelho no Lar. É às 18 horas, horário de Brasília. Venha participar conosco, convide a sua família, vamos estudar um pouco Jesus e trazer para a nossa família. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, sempre a apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.